peitorais, tem diferença entre você fazer os exercícios de aberturas e os exercícios de empurrar. Então, exercício clássico, crucifixo no banco. Alguns detalhes importantes na hora de você fazer ele. Então aqui, caso do crucifixo, de preferência, pé no chão. Mas se você sentir alguma coisa na coluna, o banco for alto, pode colocar o pé em cima tranquilamente. O que você tem que ter em mente é o seguinte: levanta o peito e puxa o ombro para trás quando for começar o crucifixo. Desce. Quando descer, não precisa jogar lá atrás. Não, você desce até o seu cotovelo chegar ao lado do seu ombro. Braço também não precisa ser com o bração completamente reto. Trabalha muito bíceps, pode ser semi-flexionado. Quando subir, você vai fazer o seguinte, ó. Ombro tá aqui, né? Baixa o ombro, aperta o peito. E a subida é só até aqui, não precisa bater o peso lá em cima. Então desceu, alongou, peito. Desceu, alongou, baixou o ombro, apertou o peito. Desceu, alongou, baixou o ombro, apertou o peito. É só aqui. Não precisa, quando subir, rodar o peso, bater um no outro e nem jogar lá atrás, que aí você vai acabar machucando o seu ombro. Ou, o pior, tem uma lesão de peitoral. Supino, mesma coisa. Levanta o peito, puxa o ombro para trás, desce, controlando o movimento até o cotovelo também chegar aqui, mais ou menos na altura do seu ombro. Não precisa jogar lá atrás, não. Até aqui. Na hora de subir, baixa o ombro, aperta o peito, até aqui. Não precisa esticar completamente o braço e nem bater o peso no outro. É aqui, ó. Desceu, chegou no máximo, subiu, aperta o peito, baixa o ombro. Desceu, aperta o peito, baixa o ombro. É só isso. E aí um detalhe. Nos exercícios retos, trabalhar parte média do peitoral, médio, um pouquinho também da inferior, ou no meio do peito. Então, por exemplo, halteres vindo no meio do peito, bico do peito, farolzinho do caminhão, ou um pouquinho embaixo. Mais embaixo, se você tiver problema de ombro. Por quê? Movimentos quanto mais abertos, para quem tem problema no ombro, pode piorar a sua situação. Então, se você tem problema de ombro, um pouquinho mais abaixo. Vai dar mais conforto para a sua articulação e também vai ter um bom trabalho para o seu peitoral. Mas lembra, ombro sempre baixo, aperta o peito. Desceu, não precisa jogar lá atrás não, você vai acabar se machucando. Desça até ficar cotovelo mais ou menos ali na altura do seu ombro, não precisa jogar o cotovelo lá atrás do corpo, você não está treinando costas. E movimento, meio do peito, um pouquinho embaixo. Exercícios retos. Inclinados, tem diferença. Então, se a gente inclinar aqui o banco, inclinação mais ou menos aqui 45 graus ou um pouquinho acima. Então aqui, o detalhe é o seguinte: crucifixo, mesmo movimento, só que agora para a parte superior do peitoral. Mesma técnica de execução, ombro para trás, levantou o peito, desce até chegar na altura do seu corpo e subiu, apertando bem. Só que aqui tem um detalhe. Você vai descer na linha superior do peito. Então a minha mão, ó, minha mão tá aqui. Ela não tá aqui e ela não tá aqui. Ela tá aqui, parte superior do peito. Mesma coisa se fosse um supino inclinado. Subiu, apertou o peito. Quando descer, parte superior do peito, não é meio do peito nem embaixo do peito. Por quê? Se você jogar para baixo, é como se você estivesse fazendo um supino declinado. Não é nem um supino reto, é um supino declinado. Por quê? Você está jogando a força para baixo. Se você está jogando a força para baixo, seu serrátil anterior contrai
e a parte inferior do seu peito também contrai. Se você traz para cima e você está jogando para cá, para o superior do peito, aqui sim a parte superior do seu peito ela contrai. E aí por que eu falei que pode ser essa inclinação e pode ser um pouquinho mais alto? Nos exercícios de peito, quanto mais declinado ou inclinado você tiver, vai mudar um pouquinho a ênfase muscular do peito. Por mais que o peito seja um músculo em leque e a principal função dele seja a adução, seja você fechar o braço, o ângulo que você fecha esse braço também vai dizer ali quais feixes musculares você está trabalhando para o seu peitoral. E se eu quero isolar um pouco mais o superior do peito do resto, eu deixo o banco um pouquinho mais inclinado. Então, eu trago um pouquinho mais para cima. Aqui fica quase um desenvolvimento, mas ainda trabalhando bem o superior do peito e a parte baixa, ó, a parte baixa do peito aqui tá mole, mas o superior, se eu pegar, ele tá duro, então eu posso deixar o banco um pouco mais inclinado para poder trabalhar um pouco mais o peito. Qual que é o detalhe que eu tenho que observar? Toda vez que descer, eu não posso deixar acontecer isso aqui. Então, isso aqui não pode acontecer. Cotovelo lá atrás, punho aqui na frente. É sempre, ó, punho e cotovelo, um em cima do outro. Não importa se eu estou fazendo um movimento declinado, se eu estou fazendo um movimento reto ou se eu estou fazendo um movimento inclinado. Cotovelo é sempre embaixo do punho. Porque se eu faço isso, meu ombro roda para frente e aí eu vou lesionar. Então, cotovelo e punho sempre alinhados. Vamos agora ali para um outro movimento. Já no caso do supino inclinado, inclinação do banco, mesma coisa. Pode ser aqui, como pode ser também um pouquinho mais inclinado para isolar mais só o superior do ombro. A barra, ela tem sempre que estar aqui, ó, em cima do meu rosto. Ela não pode estar lá atrás e eu aqui na frente. É aqui, em cima do rosto. Nesse caso aqui, ela está um pouco mais baixa. Então, o que tem que fazer? Pronto. Barra aqui. Agora certinho, lá em cima, para eu poder pegar. Quando pegar, mesma regra. Cotovelo embaixo do ombro. Eu não vou pegar dentro. Cotovelo lá fora e punho dentro. Nem vou pegar lá fora. Punho lá fora, punho dentro. É sempre aqui, ó. Cotovelo embaixo do punho. Mesma coisa do outro lado. Então, 3 aqui. 1, 2, 3 lá. Tirei a barra do suporte. Ombro para trás. Peito para cima. Pé pode ser embaixo, como pode ser em cima. Eu prefiro embaixo. Tirei a barra do suporte. Quando eu tirei, eu não vou trazer a barra aqui embaixo. Aqui é para desenvolvimento, ou melhor dizendo, aqui é para supino declinado. Se eu quero inclinar, eu vou trazer a barra no superior do peito, bem aqui, um pouco acima do bico do peito. Subir, superior do peito. Subir, superior do peito. E subir, superior do peito. Então, tanto com halteres, como também com barra, para os inclinados, para o superior do peito, a barra ela vem na parte superior do peito. Se é para o peitoral médio, é meio do peito ou um pouco abaixo se você tem problema no ombro, se tem dor no ombro. Declinados, sempre embaixo. Como se você estivesse trazendo aqui para a costela, para as primeiras costelas. Aqui, parte baixa do peitoral. Meio do peitoral, superior do peitoral. E agora a gente vai dar uma olhadinha nos exercícios de polia, então crucifixo. E aqui, nos exercícios de polia, eu gosto de fazer para a parte média e inferior, polia alta. Tem pessoas que preferem fazer polia média. Eu não gosto porque quando eu coloco muito peso, a polia fica me jogando para trás e eu não consigo jogar o movimento só para o peitoral. Então eu gosto de fazer ela na polia alta. Mas se você consegue fazer na polia média, então por exemplo, polia média, você consegue fazer o movimento sem que quando você puxe, você fique sendo jogado para trás, tranquilo, fácil. Eu prefiro lá em cima porque eu evito que o peso fique me jogando lá para trás.
E aqui, ao fazer o movimento, mesma regra que a gente estava conversando agora. Então, se eu quero trabalhar mais parte média e inferior do peitoral, eu vou trazer, deixando o corpo levemente inclinado e fechar a mão na linha média do peitoral. Quando subir, ó, alonguei, não precisa jogar lá atrás. Você vai acabar com seu ombro até aqui, suficiente. Nem braço reto, vai alongar muito o bíceps, pode acabar rompendo seu bíceps. Então, braço um pouco curvado e sempre aqui. O lado do corpo já pode voltar. Começou o movimento. Fechou médio do peito, abriu até aqui, suficiente. Fechou lá de novo. Ah não, eu quero, meu foco maior, desenvolver o inferior do peitoral. Então, se eu estava fechando no meio do peito, vou jogar um pouquinho mais para baixo. Olha a linha. Baixo, médio, superior. Só que nesse caso, a polícia tinha que estar lá embaixo. Então, se eu quero jogar um pouco mais para o inferior do peito, eu não vou fechar aqui, no meio do peito. Eu vou fechar mais embaixo. Então, subi, apertei embaixo. Subi, apertei embaixo. Ou eu posso simular um supino declinado. Vai que na academia não tem o supino declinado, eu não gosto de fazer, posso simular um supino declinado aqui no cross. Então eu posso pegar e simular o movimento do supino declinado aqui. Então, sempre lembre dessa regra ao treinar peitorais. Parte baixa, parte média, parte alta. Um pouco alta, quase só a alta. Em cima, só desenvolvimento. Então, use as inclinações ao seu favor. Aqui no crossover, você também pode utilizar um banco para fazer os movimentos retos. Então, aqui sim você consegue usar a polia média e fazer um trabalho mais direcionado para a porção média do peitoral. Quando eu falo porção média, porção inferior e porção superior, é esse exemplo aqui da foto. Então a gente tem ali as 3 porções do peitoral e dependendo da inclinação que o seu corpo tiver e para onde você direciona o movimento, você consegue jogar mais para a parte baixa, para a parte média ou para a parte alta do seu peitoral. Nesse caso aqui, com o banco reto e o meu corpo reto, trazendo o movimento na metade do peito ou um pouquinho abaixo, caso eu sinta dor no ombro, vai ficar mais porção média e inferior do peitoral. Então, se eu pegar aqui e fazer o movimento, levantando meu peito, levando até chegar do lado do corpo e apertando na frente, eu tenho aqui um trabalho mais para a parte média do peitoral. Já se eu deixasse esse banco mais inclinado, então se eu pegar aqui, baixar um pouco mais esse banco, e ao invés de fazer o movimento reto, eu fazer o movimento para cá, eu vou estar jogando mais para a parte declinada, ou seja, para o inferior do peito. Por quê? Porque eu estou fechando embaixo. Então, pegar aqui, tem que baixar um pouquinho a polia. Baixei de um lado, baixei do outro. Então, se eu for fazer agora com o banco inclinado desse jeito, aqui vai para o inferior do peitoral. E se eu jogar para cá, para cima, superior do peitoral. Por quê? Olha onde a minha mão está vindo. Superior do peitoral. Olha onde a minha mão está vindo. Inferior do peitoral. Então, inferior do peitoral, superior do peitoral. Não é jogar lá atrás. Aqui não, você vai machucar o seu ombro. É aqui. Pouquinho abaixo da linha do seu ombro. Nem em cima demais, nem embaixo demais. Procura qual posição você quer enfatizar. Posição superior, posição média, posição inferior do seu peitoral. Utilize as variações ao seu favor nos seus treinos de peitoral. Miquel, às vezes supino reto. Supino reto, com barra, também com halteres ou máquinas,
Regra geral, mesma coisa. Barra, meio do peito, um pouquinho abaixo se você sente dor no ombro. Inclinado, sempre porção superior do peito. Banco 45, o banco um pouquinho mais inclinado também. Agora, nos treinos de peito, supino reto, evite séries muito pesadas. Não é que você vai treinar leve no supino reto, mas evite séries muito pesadas para 1, 2, 3 repetições. Por quê? Essas séries de 1 a 3 repetições máximas exigem muito da sua articulação do ombro e dos tecidos moles, ou seja, os tecidos que ligam o seu músculo do peitoral à sua articulação. E se por um deslize você não tiver um bom fortalecimento dessas estruturas, você vai acabar rompendo o seu tecido do peitoral e aí já era. Pode preparar o bolso, pode preparar o psicológico, que a recuperação vai ser terrível. Então, pode fazer supino reto tranquilamente, mas no máximo ali 6 repetições por curtos períodos. A gente vai falar um pouco sobre isso nos próximos módulos, falando sobre como você periodizar o seu treino. Mas supino reto para 3 movimentos, deixe isso para os powerlifters. Deixe isso para quem trabalha levantando peso. Nosso objetivo é ganhar músculos, desenvolver massa muscular e não se lesionar. Grande abraço, vejo vocês na próxima aula para a gente encerrar aqui o nosso assunto de peitorais.